Boa noite, pessoal. Hoje eu vou na última aula do Tinkercad, tá? Aí nós vamos fazer vários projetos vamos aí tentar aproveitar ao máximo de usar todos os componentes dessa plataforma. E a partir das próximas aulas eu vou estudar uma forma de gente fazer atividades práticas com os componentes, né, práticos, né, com os microcontroladores, com Arduino, com os sensores, com os módulos. E aí para isso a gente vai precisar dividir em grupos, tá? Dividir em equipes aí, para que cada um vá trabalhando e a gente consiga fazer os projetos, tá certo? Mas hoje eu vou dar essa visão geral do Tinkercad, tá? Então vou colocar aqui projetos. Então nós trabalhamos com os projetos básicos, tá? Então vamos escolher aqui o Arduino. Então vou trazer o Arduino para cá. E se eu quiser fazer a montagem do pisca LED, basta eu escolher o LED, basta eu escolher um resistor. Lembrando que o LED ele tem dois terminais, o cátodo e o anodo, tá? Onde o anodo ele sempre vai ficar no maior potencial, né? E no caso nós vamos conectar aqui nesse pino aqui. E a outra conexão do resistor fica no cátodo, que por sua vez vem aqui para o GND, tá? Então fazendo dessa forma aqui, vindo para o código, escolhendo aqui a parte de texto. Aqui eu já tenho o código do pisca LED montado. E aqui eu vou substituir, como eu vou fazer outros projetos aqui por cima, então eu já vou declarar a variável. Vou colocar int vermelho. Colocar int vermelho. Escolha outro computador. Int vermelho 2. E aqui eu vou declarando aqui esse LED como saída. Para acender o LED, eu vou colocar digital write high, delay de 1000 milissegundos, que equivale a 1 segundo. E para apagar, digital write low. Se eu rodar aqui o código, veja que o LED aqui está acendendo, beleza? Então esse aqui é o projeto que nós já fizemos. Mas aí existe também um outro projeto que nós fizemos, que foi do semáforo, tá? Para fazer o semáforo, basta você clicar aqui, ó, no LED, dar um Ctrl C, Ctrl V, e aí você vai ter mais 2 LEDs, tá? Aqui. Eu vou precisar também de resistores. Então, para deixar a montagem mais organizada, vamos deixar ele mais afastado aqui. E aí eu vou fazer a mesma montagem, tá? Vou deixar aqui a montagem mais organizada. E vermelho. Como é um semáforo, esse aqui vai ser amarelo. Então, abre-se uma caixinha. Vou escolher aqui amarelo. E aqui, vou clicar aqui, abre-se uma caixinha. E aqui eu vou escolher verde. No resistor, basta dar o Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou escolher aqui eu vou escolher, ó, anodo. Aqui eu vou escolher na sequência o pino. Pino 2, pino 3, pino 4. E é importante mudar a cor para não ter confusão aqui nos cabos, tá? E aqui todos
terminais dos resistores serão conectados no GND. Vou colocar aqui de preto e aqui de preto. Vindo aqui para o código, então é importante sempre fazer o algoritmo, tá? Antes de você fazer o código. Então eu vou colocar //. O semáforo, eu vou colocar aqui uma função inicial para que ele... Oi? Não está desligado? Não entendi. Oi? Mas tá. Ele está conectado aqui. Sim, vamos declarar variáveis para os demais LEDs. 3, 4. E aqui, quem é que está no pino 3? O LED amarelo. Quem é que está no pino 4? O LED verde. Preciso também declarar esses pinos como saída, amarelo. E aqui, vou colocar verde. Pronto, feito isso, aqui eu vou garantir que só nesse void setup, na função de inicialização, todos os LEDs eles estejam apagados. Só nessa função de inicialização. Porque o semáforo não tem nenhum momento, a não ser na inicialização, que todas as luzes estão apagadas. Tá? Então eu vou colocar aqui vermelho, digital light blue, então vou apagar todos os LEDs, vermelho, amarelo e verde. Beleza. Agora vamos supor que ele comece com o sinal verde. Para o sinal verde, o que é que ele faz? Ele acende a luz verde, digital right verde, e espera, vou colocar aqui 5 segundos. Aí você pode perguntar, e as outras você não vai apagar? Eu já apaguei aqui, tá? Então eu garanti que ela vai começar o programa com todas as luzes apagadas e nesse momento só vai acender a verde. Sinal amarelo. O que é que eu vou fazer? Eu vou apagar a verde. E sem dar o delay, imediatamente eu vou acender a amarela. Amarelo. E agora eu dou um delay de 1 segundo. Sinal vermelho. Sinal vermelho, o que é que eu vou fazer? Eu vou sinal vermelho, eu vou apagar a luz amarela. E vou acender o que? Eu vou acender a vermelha. Vermelho. E vou esperar 5 segundos. E aqui no sinal verde eu vou precisar colocar mais um digital light, né? Por quê? Porque quando ele começar de novo, a luz vermelha ela estava acesa aqui. Então quando começar ela tem que apagar. Então eu venho aqui e apago. Beleza? Vou só ter cuidado, atenção em relação a isso. Pronto, vou rodar o código. Ó, luz verde, acende, amarela, 1 segundo e a vermelha. Beleza, então o semáforo está funcionando. Sendo que esse projeto vocês também já fizeram, tá? Agora vamos colocar aqui
três botões ou push button para acender cada LED desse aqui. Então vou colocar um botão, 2 botões, 3 botões. Vou conectar essa saída aqui no GND. Vou precisar de um resistor de 10K que vai funcionar como um resistor pull-up. Vou colocar 10K. Dou Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou conectar no 5 volts. Por isso que ele é chamado pull-up, porque você está conectando no nível lógico alto. Se você conectasse esse resistor no GND, ele seria pull down, tá? Então aqui eu posso conectar aqui, ó. Beleza. A grande diferença vai estar na leitura que eu vou extrair daqui, ó, desse terminal aqui. Aqui eu vou conectar no pino 5. Aqui eu vou conectar no pino 6. E aqui eu vou conectar no pino 7. Beleza, então a montagem é essa. Quando o botão não estiver pressionado, eu vou estar lendo 5 volts. Por quê? Porque ele está conectado aqui nessa perna aqui, nesse terminal 2 de cada botão. No momento que eu apertar o botão, né? Quando eu apertar o botão, eu vou estar lendo 0 volts. Não é nível lógico baixo, aqui no GND. Então quer dizer, na verdade nível lógico baixo não. Eu vou estar lendo 0 volts, porque ele está no terra. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um código que faça leitura quando ele identifique o nível lógico baixo. Se ele identificar o nível lógico baixo, quer dizer que o botão ele foi pressionado. Vamos aqui para o código agora. Perceba que eu vou aproveitar essa estrutura aqui, vou aproveitar essa aqui e eu vou alterar aqui, sendo que eu tenho 3 botões agora, né? Então eu vou declarar int botão, vou colocar aqui, colocar na sequência, esse botão ele vai controlar o LED vermelho, o botão do meio controla o LED amarelo e o botão mais à esquerda controla o LED verde. Então eu vou colocar aqui botão vermelho. Ele está em qual pino digital? Esse botão aqui está, apesar que eu coloquei invertido, né? Mas não tem problema não. 7. Você copia e cola. E aqui vai estar no 6 e no 5. Botão vermelho, o botão amarelo e o botão verde. Além das variáveis que vão armazenar o número de cada pino, eu preciso de variáveis para armazenar o valor digital, no nível lógico digital que eu estou lendo no botão. Eu vou ler no botão, igual o comando lá de Visual G. O leia, ele vai ler o dado que o usuário está colocando, mas ele precisa armazenar dentro de uma variável, tá? Então, é a mesma coisa. Estou apertando o botão, vou armazenar onde? Então, eu preciso declarar uma variável. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou até aproveitar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Sendo que isso aqui vai ficar dessa forma aqui. Nenhuma variável pode ter o mesmo nome. Então, vai ser aqui, ó, valor. Tá? Pronto. Então as variáveis necessárias foram declaradas. Eu preciso também declarar os pinos cujos botões estão conectados como entrada. Por quê? O LED é saída, porque o sinal está saindo do Arduino para o LED. Ele está fazendo uma escrita de um nível lógico digital.
Já no botão é entrada. Por quê? Porque o Arduino está lendo, ele está coletando a informação do estado digital do botão. Então eu preciso declarar aqui como entrada. Então vou colocar aqui pmode. Vou colocar aqui botão vermelho, input. Copiar aqui, colar, botão vermelho, botão amarelo e botão verde, tá? Então aqui eu declarei os LEDs, aqui eu declarei os botões, tá? Posso até comentar aqui, colocar aqui, declarar pinos dos LEDs como saída. Declarar pino dos botões como entrada. E aqui apagar os 3 LEDs. Beleza. Agora eu venho aqui para o nosso projeto, tá? O void loop. Eu preciso fazer a leitura digital em cada botão desse. Então eu vou colocar aqui. E armazenado ainda é variável, tá? Então eu vou fazer a leitura do botão vermelho, Ctrl C. Valor botão vermelho é igual ao quê? A função que faz a leitura digital, digital read. Eu vou fazer de qual pino? Do pino que está o botão vermelho. Então copio aqui, colo aqui, beleza. E eu faço para os 3 botões. Sendo que aqui eu preciso, obviamente, mudar, né? Botão amarelo e aqui botão amarelo. Deixar aqui na ordem. Beleza, eu fiz a leitura e agora? Eu tenho essa informação armazenada dentro de cada variável. Agora eu preciso fazer o teste, tá? Então eu vou colocar se o if, né? Se o valor underline botão underline vermelho, se o valor do botão vermelho for igual a quê? Para eu detectar se o botão foi pressionado ou não. A nível lógico baixo ou nível lógico alto? De acordo com a montagem aí, o que é que vai detectar se o botão está pressionado ou não? Nível lógico baixo ou nível lógico alto? Do jeito que está aí, na montagem. Isso. Por quê? Mas porque a montagem está dessa forma. Se eu tivesse invertido a montagem, quando eu pressionasse, iria chegar a 5 volts, tá? Eu estou falando isso por quê? Porque vocês precisam entender que o código vai depender da montagem, tá certo? Para vocês não acharem que é uma regra. A montagem, ela conversa com o código e vice-versa, tá? Valor, botão vermelho. Se for nível lógico baixo, o que é que ele faz? Se for nível lógico baixo. E aí, aqui eu queria fazer da seguinte forma. Eu quero que quando eu apertar uma vez ele acende e apertar de novo apaga. Ou seja, se eu apertar, ele vai inverter o estado anterior. Ou seja, se ele está apagado, eu aperto, ele acende. Se ele está aceso, se eu apertar, ele apaga. Então ele sempre vai inverter o estado anterior. Como é que você faz isso? Primeiro, você quer escrever um valor digital, digital write, em qual LED? Em qual LED? No LED vermelho. Vermelho. E qual é o nível lógico que você quer setar? Nível lógico alto ou baixo? Não, você quer setar
o inverso do nível lógico atual. Aí você digita exclamação. Exclamação é diferente. Na programação em C, diferente. Então eu quero setar um nível lógico diferente do nível lógico que ele está lendo. Então ele vai ler e vai setar, ele vai inverter. Ele vai ler, digitar read, ele vai verificar se o LED está aceso ou apagado através do digital read, e na exclamação ele vai inverter. Isso vai fazer com que ele inverta o nível lógico do LED. Vou fazer a mesma coisa para os demais botões. Lembrando que toda leitura digital que você faz, é importante você colocar um delay aqui, tá? Então vou colocar um delay aqui de 1 milissegundo. O valor botão vermelho, o valor botão amarelo. E aqui, amarelo. Amarelo e aqui verde. Pronto. E aqui eu vou apagar. Verde, beleza. Vamos iniciar a simulação. Pronto, vou apertar aqui nesse aqui. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Esse aqui é o 7, né? Estranho, não está acontecendo nada aqui. Tá acendendo o LED verde, né? Um amarelo. Verde. Oi? Oxe, eu esqueci. Tem que ligar, eu que esqueci. Ó, faltou aqui o GND dos botões. Então ele sempre está detectando o quê? Se eu não coloquei GND. Ele está sempre detectando 5 volts. Então por isso que ele não estava. Não dá para interligar esse de cima assim? Tá bom, que vai estar tudo igual. Esse de baixo está com esse de cima? Oi? Esse de baixo é a mesma coisa desse de cima. Então daria para fazer por cima assim. É? Eu não sei de qual esquemático elétrico do botão não, mas é? Eu não sei de... Terminal 1A e terminal 1B. É o mesmo? É, então esse de cima aqui é o mesmo desse de cima, que é o mesmo desse de baixo. Ah. O de baixo é igual. É. Testa aí pra ver. Ah, você já fez, não foi? Ele funcionou. Então eu tô fazendo aqui. Ah, tá. Ó, era isso mesmo, ó. Vermelho. Apertar uma vez acende, apertar de novo apaga aqui, ó. Agora ele tá, por que ele não tá detectando? Porque eu vou mudar aqui, ou melhor, quando ele inverter, eu vou dar um delay, tá? Tá muito rápido esse código. Então eu vou dar um delay aqui de 100 milissegundos. Por quê? Porque no momento que ele detecta, é importante ele dar um delay, porque senão ele já está fazendo a leitura do meu clique. Eu nem terminei de clicar, ele já está lendo de novo e já está apagando o LED. E por isso que a gente não está vendo acender. Então se eu colocar um delay, eu vou apertar aqui. Ó. Ficou melhor agora. Beleza? Por quê? Porque ele acende e espera. Esse delay de 100 milissegundos é o tempo para eu tirar o meu dedo do mouse. Para ele não detectar um novo clique e já inverter de novo sem eu querer. Apertar nesse aqui, ó. Agora ficou bom. Apertar aqui, acende. E apertar de novo, apaga. Acende, apaga. Acende, apaga. Acende, apaga. Acende, apaga. Beleza? Então esse foi com os botões, tá? Sendo que nós também estudamos
projeto com potenciômetro, tá? Sendo qual a diferença do potenciômetro? O potenciômetro ele faz uma leitura, ok? Ele fornece um sinal analógico, né? Ele fornece aqui um sinal analógico. Opa! Então você alimenta o terminal 1 e 2, que são os terminais da extremidade, no GND e no 5 volts. E o terminal central, você escolhe uma entrada analógica. Só para quebrar a regra, eu vou escolher aqui o pino A5, tá? Beleza, nós vamos usar isso aqui para controlar um servo. Vamos escolher um servo motor. Opa! Vamos colocar aqui. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Então, 5 volts aqui. Vem aqui no servomotor, no pino do meio. Veja que ele tem aqui, ó, 3 pinos. Sinal, ou melhor, solo de GND de terra, o pino central de potência, que é os 5 volts, e o pino de sinal. Então aqui 5 volts, aqui no terra. Perceba que eu tenho terra aqui, ó. Então já tenho terra aqui, GND, e o sinal o servomotor vou colocar no pino 8, tá? Vou colocar aqui um cabinho laranja, pino 8. Vamos trazer esse potenciômetro para cá, para que a gente possa fazer a configuração aqui. Quais foram os elementos que foram adicionados aqui? Servomotor, então vou colocar int pino. Na verdade, o servo tem a biblioteca, né? Então, eu vou fazer a configuração do potenciômetro. Pino pot, do potenciômetro, vai ser igual a 5. E aqui, no pmode, vou colocar pmode, pino pot, pino underline pot, input, né? Entrada. Então, entrada analógica. Lembrando que é interessante quando você estiver utilizando o potenciômetro, além de você declarar o pino do potenciômetro, o mesmo raciocínio do botão, você precisa escolher uma variável para armazenar o valor lido do potenciômetro. Então eu vou colocar aqui, vou declarar uma outra variável chamada valor pino pot. Ou seja, vai ser a variável que vai armazenar o valor analógico do potenciômetro, que por sinal varia de 0 a 1023, porque a entrada analógica da plataforma Arduino possui 10 bits, tá? Possui 10 bits e, portanto, fornece 1024 divisões. Então, logo você tem de 0 a 1023. Vamos inicializar a comunicação serial. Serial.begin. E vamos mostrar essa informação na tela, tá? Então eu vou fazer a leitura. Valor pino pot. Valor pino pot igual analog, leitura analógica, analog read, pino underline pot. E eu vou mostrar essa informação serial.print é semelhante ao escreva lá do Visual G. Serial.print eu vou colocar valor lido potenciômetro.
Eu coloquei só serial.print, por quê? Porque eu quero colocar a informação do lado aqui. E aí agora sim eu coloco LN, para ele pular uma linha e mostrar a próxima leitura. Aqui eu vou colocar o nome da variável que eu estou fazendo a leitura. E pronto. Se eu rodar a simulação aqui e apertar em monitor serial, veja que ele está lendo 1023. Se eu modificar aqui, ele vai alterar o valor lido, tá? Ele ficou com um caractere estranho, por quê? Porque eu coloquei porque eu coloquei aqui um acento circunflexo, mas eu acho que se eu tirar, ele fica certo agora aqui, ó. Beleza? Então, se você se aproximar aqui do lado direito, ele está lendo 0. Se você aproximar do lado esquerdo, ele está lendo 1023. Lembrando que essa variação vai depender da posição do GND e do VCC no potenciômetro, tá? Então, se você inverter as entradas, né, obviamente que essa leitura ela vai inverter também. Mas eu quero controlar o servo com isso aqui, tá? Lembrando, ó, muito importante, depois de fazer tudo isso aqui, dar um Ctrl C e jogar aqui um Ctrl V, tá? Para não ter problema. Vou importar a biblioteca do servo motor. Então eu venho aqui em bibliotecas e venho aqui procurar por servo, tá aqui. Então eu posso apertar incluir, ele incluir a biblioteca servo. Se eu quiser saber como usar essa biblioteca, ou seja, quais são os códigos que são utilizados nessa biblioteca. Então eu volto aqui, e vou aqui, ó, link para documentação, tá? Então eu vou para o site oficial do Arduino e ele vai me mostrar aqui exemplos, tá, do código com o servo motor. Então, por exemplo, tem esses dois códigos que eles são bem comuns, ó, controlar o servo motor com o potenciômetro. Inclusive já tem aqui. Vou apertar aqui. Aqui ele já dá o circuito. Lembrando que se você quiser converter para português, basta vir aqui. Hardware necessário, circuito. Então é o circuito que nós já montamos, tá? E aqui tem o código, a inclusão da biblioteca. Aqui você tem, inclusive você pode apertar aqui nesse botão, ó, e ele copia o código todo. Não vou fazer isso porque nós já estamos construindo o código, mas você poderia também copiar sem a necessidade de digitar. Eu vou declarar aqui esse objeto. Lembrando que um objeto ele é um recurso na computação. Ele é um recurso na computação que ele possibilita você usar a biblioteca, tá? Então, toda biblioteca que você usa, você vai precisar usar um objeto. Por quê? Esse objeto aqui, ó, o nome mais servo, ele vai coletar todos os recursos técnicos dentro dessa biblioteca aqui, sem você precisar fazer modulação de bits, tá? Modulação PWM. E para você fazer o controle do servo, o servo ele recebe uma sequência de bits, tá? É uma sequência de pulsos. Então não precisa a gente se preocupar com isso. Basta nós utilizarmos a biblioteca. Então eu declaro aqui mais servo. Pot e pin a gente já fez. Valor do potenciômetro também. E aqui eu vou inicializar o meu servo, mais servo.at, ativar o meu servo. E assim eu vou escolher o pino aqui dentro do void setup. Qual é o pino que está conectado ao servo aqui? Que eu já esqueci. Vamos ver aqui. Foi o pino 8, tá? Você vem aqui no pino 8. E aqui ele tem algo bem interessante. Isso aqui nós já fizemos, né? Tá aqui, ó. Já fiz isso aqui, a leitura do valor do potenciômetro. Sendo que para você fazer o controle do servo, o servo ele só admite valores de 0 a 180.
Porém, oi? Tem também. Mas esse servo, ele, nesse caso, ele só varia de 0 a 180. Mas tem servos que... Quando chegar em 180, ele não vai fazer mais nada. 190, ele vai ficar lá topado. Entendeu? Então você tem aqui a entrada do potenciômetro de 0 a 23, ele vai converter, é a conversão de escala, tá? Então inclusive ele fala aqui nesse comentário, tá? É a conversão de escala. Então ele vai pegar de 0 a 1023 e converter para 0 a 180. Isso é basicamente a regra de 3, tá? Então vamos voltar aqui. Então eu vou colocar aqui... Sim, vamos declarar aqui uma variável. Colocar aqui, ó, valor servo. Ou seja, qual vai ser o valor que eu vou escrever no servo? Eu vou colocar valor servo. Valor servo igual a... Aí eu vou utilizar a função map. Essa função que faz isso, tá? Map, eu quero pegar o valor lido. Opa. Eu quero pegar o valor lido do potenciômetro, que varia de 0 a 1023, e quero converter para a escala de 0 a 180. Basta você fazer isso, tá? E aí, depois de você fazer isso, você usa a instrução para jogar esse valor no servo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, mais servo write, e coloco o valor do servo. Ou seja, o valor que eu encontrei aqui, tá? É resultante do meu cálculo. E eu posso dar um delay aqui entre as leituras. Então, se eu inicializar, ó, se eu for girando aqui, ó, ó, beleza? E tá dando esse delay todo por conta desse delay que eu coloquei, acho que de 10 que foi muito. Deixa eu colocar um só, para ele ficar mais... Ó, ficou mais rápido aqui. Beleza? Pronto, então nós vimos o conceito de saída digital, entrada analógica e saída aqui do servo, tá? Vamos verificar também o conceito aqui de PWM. Então eu posso simplesmente pegar esse valor do potenciômetro e jogar, fazer um PWM para o LED, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui no código, ó, esse LED aqui, o LED que está no pino 13, esse LED amarelo, perceba que ele está no pino 3, que pode ser usado como PWM. Tá? PWM é uma modulação por largura de pulso. Você consegue, através da modulação do período do seu sinal, colocando em nível lógico alto e baixo, numa certa frequência, você consegue ter o valor médio entre 0 e 5 volts, tá? Então vamos fazer isso agora aqui. É fácil a modificação. Basta você vir aqui, ó, aqui mesmo, e colocar valor servo. Eu vou colocar valor brilho. Valor brilho. Vou declarar outra variável. Vou vir para cá. Int valor brilho. Valor brilho igual ao quê? Map também. Vou fazer a mesma coisa aqui, sendo que tem a diferença. O sinal PWM, ele varia de 0 a quanto? Quem lembra? 255, tá? Beleza, o que é que eu faço com esse valor brilho? Eu vou fazer um digital write, ou melhor,
analog write, que é o PWM. Em qual LED? No LED amarelo, que está no pino 3. Por quê? Porque o pino 3 é PWM. E vou colocar o valor brilho. Bom, vamos ver o que é que vai acontecer agora, usando esse PWM aqui. Ó, veja que ele já ficou meio aceso ali, ó. Deixa eu pegar aqui. Opa. Vou deixar o potenciômetro aqui. Ó. Veja que se você for movimentando, ó o LED apagando aqui, ó. 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 Então, do lado direito, ele está apagado. Se eu for aumentando, ele vai aumentando o seu brilho, ó. Beleza. Se a gente mudar a cor aqui, né, para identificar melhor, ó. Opa. Ó. Assim dá para identificar melhor, né? Ó. Beleza. Pronto, então os conceitos de entrada digital, entrada analógica, saída PWM e o servo motor, tá? Se nós caminharmos aqui, tem o fotoresistor também. Eu montei na prática com vocês, mas eu não mostrei aqui no Tinkercad. Vamos fazer isso agora. Você utiliza ele também na entrada analógica. Na entrada analógica, você utiliza ele. Sendo que ele tem um diferencial. Para você usá-lo, você precisa colocar ele em série com um resistor, tá? Normalmente, nós escolhemos um resistor de uma mesma ordem de grandeza dos valores de resistência que o LDR pode assumir. O LDR, ele pode assumir valores que variam na escuridão máxima 300, 500 ohms ou melhor, desculpe, ao contrário. Na intensa luz, ele pode chegar a 500 ohms e na escuridão máxima ele pode chegar a 70K. Então é uma variação bem significativa, tá? Então se eu colocar uma resistência de 10K aqui, vai ser basicamente um valor proporcional a essa variação. Como é que você faz essa ligação? Um terminal do resistor você conecta no 5 volts. Então vou conectar aqui no 5 volts. E o outro terminal, onde fica o LDR, você conecta no GND. Conecta aqui no GND. E a leitura? A leitura você sempre vai fazer na junção dos dois terminais. Conecta aqui na entrada A4, entrada analógica. Beleza. Então vou vir aqui para o código. Vou colocar aqui, ó, int pino pot A5. Então aqui vai ser int pino LDR, sensor LDR igual a 4. Outra variável que preciso declarar é o valor lido do sensor, tá? Então eu vou fazer aqui int valor pino sensor LDR, tá? Aqui eu preciso declarar esse pino do sensor LDR como entrada. Então pino sensor LDR como entrada. Opa, aqui. E aqui eu vou fazer também a leitura dele, tá? Então eu vou colocar aqui
int, ou melhor, valor pino sensor LDR é igual a analog read, entre parênteses, de qual pino? Desse pino aqui. E aí eu coloco também aqui, ó, a informação, valor lido, ó, valor lido, sensor LDR. E aí eu coloco o valor do pino do sensor LDR aqui. Ou seja, ele vai ler o valor do sensor e vai mostrar na tela. Vou iniciar a simulação. Apertar aqui no monitor serial, ó. Deixa eu tirar do potenciômetro aqui, para não confundir. Comentar, barra, né? E aí vai aparecer só o do LDR ali, ó. Ó, 869. Como é que você faz para alterar a luminosidade? Você aperta aqui em cima do sensor e você varia aqui, ó. Então você pode ir variando, e se você verificar aqui, ó, deixa eu colocar assim que eu acho que fica melhor. Ó, 91, vou aumentar a intensidade, ó. Ó, vou para 51. Vou colocar aqui 969. Então perceba que ele está indo de um extremo para outro aqui, ó. À medida que você varia a intensidade luminosa do LDR. Esse sensor aqui não é novidade para vocês, visto que eu já mostrei, tá? Tem sensor, tem vários sensores aqui, tá? Eu não vou usar esse aqui não. Sensor de força, sensor flexível, multímetro, disparadores. Deixa eu... Tem outro sensor que eu queria mostrar. Sensor não, o LED RGB. LED RGB. Alguém aqui já ouviu falar de LED RGB? Então o que é que eu vou fazer? O LED RGB, ele é literalmente 3 LEDs dentro de um só. Então perceba que se eu excluir esses 3 LEDs aqui e eu adicionar esses aqui, ó, vermelho, eita, agora do jeito que estava aqui, peraí. Eu acho que só puxa o fio de cada um dele. É porque é o contrário. É porque do jeito que está aqui, o resistor está no negativo. Vou fazer uma ligação à parte aqui. O que é que você faz? Ele tem uma perna comum, um terminal comum, um catodo. Então você coloca aqui no GND, não é o catodo? E os outros... Precisa ter um resistor? Ou é isso. Não. São 3 LEDs diferentes. Aí você conecta um resistor em cada um. Opa. Ah, eu não mudei não foi aqui não. Poxa. Acho que por isso que o LED não estava acendendo tão forte quando eu estava fazendo o PWM. Por isso que eu estava estranhando. É porque eu não alterei o valor. 220 aqui. Aí você coloca um resistor em cada terminal. E você escolhe aqui. Vou tirar esse terminal daqui. Vou colocar aqui na mesma sequência. Pronto, se eu iniciar a simulação, apertar esse botão aqui, ó. Vamos lá.
Oi? Não, mas eu não tirei o dos botões não. Ele permanece. Ó. Que está acontecendo? O LED RGB, ele utiliza o princípio das cores primárias. Então ele vai misturando as cores de forma que se você alternar aqui, ó, ele modifica a cor. Ó, vermelho. Deixa eu iniciar aqui. Eu vou iniciar para ele ficar apagado. Vou apertar só nesse aqui. Ó, verde. Apertou de novo, ele tem que apagar. Apagou. Do meio. Azul. Apertei de novo, ele apagou. E vou apertar no outro, que é o vermelho. Ó, vermelho. Vou apertar de novo. Apagou. Agora, se você acender duas cores ao mesmo tempo. Vou acender a vermelha. E vou acender essa aqui no meio. Ó. Ficou uma cor diferente. Ó, tá percebendo que tá ficando uma cor diferente? Vocês já ouviram falar do disco de Newton? Alguém que já lembra do disco de Newton? Rapaz, toda vez que eu pergunto, pouquíssimas pessoas viram, mas eu vi isso na primeira série. O disco de Newton você tinha as cores primárias e quando você gira ele fica branco. Mas eu pergunto, pouquíssimas pessoas viram. Isso é um experimento bem interessante. Aí é a mesma coisa. Você mistura as cores. E você tem um efeito dependendo da intensidade que você coloca. Detalhe, se eu escolher o PWM para cada terminal do LED RGB, eu posso variar o quê? A intensidade de cada PWM. Então eu posso conseguir milhares de cores. Então, por exemplo, o primeiro LED eu vou acender com a intensidade mediana, esse segundo com um pouquinho, outro. Então eu posso fazer uma mistura e conseguir a cor desejada. Tá certo? Então esse aqui basicamente é o PWM e o LED RGB. Então beleza, então assim, ó, no Tinkercad dá pra gente aprender o básico, né? Como a gente aprendeu, tá? Aqui tem outros sensores, ó, o sensor de umidade do solo, sensor de gás, sensor de temperatura. É porque tem muitos componentes que só faz sentido usar no ambiente real, né? Usar no ambiente virtual fica uma coisa meio abstrata. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Pronto, então eu vou deixar para vocês fazerem agora uma atividade, não é qualquer que vocês queiram fazer, prática no Tinkercad.